Olá, é um prazer imenso poder estar fazendo parte do CONEDU, esse congresso tão importante para a educação brasileira. Infelizmente não pude estar presente, mas estou aqui fazendo a minha participação de maneira remota e com orgulho imenso de poder fazer parte disso. Meu nome é Diogo Coutinho, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura das redes municipal e estadual no Rio de Janeiro. Sou doutorando em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a minha pesquisa ela gira em torno da literatura negro-brasileira, com ênfase na literatura de autoria feminina negra. Então, a minha pesquisa ela vai trazer à tona essas vozes por muito tempo silenciadas, né, por um regime de autorização discursiva predominantemente branco. E para embasar a minha pesquisa, os meus estudos, os meus trabalhos nessa área, eu me apoio, entre outros, no conceito da máscara do silêncio, de Grada Quilomba. A máscara do silêncio, ela foi esse instrumento de tortura, de silenciamento imposto aos escravizados, né, impedia que eles comessem do que plantavam, do que colhiam, e também era uma forma de impor o medo, né, e o silêncio. É essa estratégia colonial de dominação que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela foi se deixando de ser um instrumento concreto de tortura, um instrumento físico, e passou a ser esse instrumento simbólico, né, discursivo, político discursivo de dominação. E isso se imiscui, como discute, se imiscui na arte e na literatura. Então, ao falar de literatura negro-brasileira, a gente vê que é uma literatura que sempre foi marginalizada, colocada como menor, como inferior, por esse cânone literário que nós sabemos que é branco, eurocêntrico, colonial, masculino, né? Heteronormativo, e o objetivo dessa pesquisa é subverter essa lógica, né? Usando como conceito inicial a máscara do silêncio, e usando como conceito também, usando como apoio os conceitos que a Grada Quilomba traz em seu livro Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano. E ela traz 3 perguntas que norteiam esse trabalho, que eu gostaria de apresentar a vocês, que são elas: quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar. E para responder cada uma dessas perguntas, eu trago conceitos de outros autores, como, por exemplo, quando a pergunta é quem pode falar, a gente pode usar como base o conceito de Gayatri Spivak, quando ela pergunta: pode a subalterna falar? Pode o subalterno falar? Quem é essa pessoa que pode falar? Né? Sabemos que quando ela traz o exemplo da mulher indiana, mas trazendo exemplo para o exemplo da mulher negra, sabemos que essa mulher ela é impedida de falar, né? Ela não é autorizada a falar. Então existe sim um regime de autorização discursiva que diz quem pode e quem não pode falar. E para que se mantenha esse regime, a gente pode pegar outros conceitos, né? Como o conceito de epistemicídio da Sueli Carneiro, aprofundado no Brasil pela Sueli Carneiro, que vai impedir, que se refere à morte das intelectualidades negras, né? A morte dessa produção, essa desvalorização da produção de conhecimento da pessoa negra no Brasil. A segunda pergunta, o que acontece quando falamos, tem a ver com esse medo branco de que quando o sujeito negro fala, dá notícias para esse sujeito branco do racismo que ele tem. Então, ele aflora aspectos reprimidos nesse sujeito negro. Então, e outros conceitos, como o Pacto da Branquitude, que para que o sujeito negro não fale, existe um pacto de manutenção de privilégios para impedir com que ele fale, né? Para responder à última pergunta, que é sobre o que podemos falar, a gente pode também se apoiar nos conceitos do mito da universalidade, da neutralidade e da subjetividade que Grada Quilomba traz no seu livro, né? Acreditando que universal, neutro e objetivo é só o que o branco traz, né? O que o negro traz é identitário, é subjetivo. E não, essa é uma forma também de impedir que fale, né? De trazer essa visão de dominação, essa tentativa, essa estratégia de colonial de dominação, né? Esse conceito de o outro é o outro, né? E aí a gente traz também à luz o conceito de outridade de Grada Quilomba, esse outro, por que o outro é impedido de falar? Então, nosso objetivo é estilhaçar essa máscara do silêncio e fazer com que a literatura negra ela seja alçada a esse lugar de destaque, colocar o sujeito negro, tirá-lo do lugar de objeto e colocar como sujeito de suas próprias histórias, né? De protagonista de suas próprias histórias. Obrigado, gente. Um beijo a todos.